Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Postman e hoje, no 8º encontro, a gente vai dar sequência para o ambiente CLI do Postman, hoje apresentando o Newman, que é basicamente uma versão um pouco mais antiga do Postman CLI, do qual a gente aprendeu no encontro passado, os principais comandos de CLI do Postman. O Postman Newman tem algumas diferenças do Postman CLI, sendo que o Postman Newman ele é focado para o desenvolvimento e os testes de requisições do Postman em ambiente nativo, em ambiente local, onde que o Postman CLI ele já é mais preparado para trabalhar em conjunto com a versão web do Postman, tá? Mas a gente vai, inclusive, nesse encontro, utilizar também execuções em linha de comando com o Postman Newman que se conectarão com requests e collection, um grupo de requests, no caso, online, lá do nosso Postman Web. Então, existem algumas sutis diferenças, como, por exemplo, no Newman, a gente não vai fazer o login com chave de autenticação, como a gente fez no encontro passado, e sim, a gente vai usar arquivos locais, comandos de linha de comando, CLI diretos, a gente vai poder gerar relatórios, porém, as extensões disponíveis, a gama de extensões disponíveis para os relatórios do Newman é um pouco mais limitado do que o Postman CLI, que já vem com mais tipos de extensões dos quais a gente consegue exportar esses relatórios. Porém, no Newman, como ele é focado em ambiente local, pelo menos nativamente ambiente local, a gente consegue fazer muita integração com o Newman. E é aí que vem o ponto-chave do Postman Newman, que é a questão da utilização do Newman para testes de requisições dentro de uma automatização de um projeto de software, que é a importância do qual a gente está fazendo o encontro de hoje e aprendendo tanto sobre o Postman CLI e principalmente sobre o Newman, que já tem mais tempo de mercado, que é a integração em ambiente de pipeline, geralmente web, em cloud, nesse caso em servidor cloud, onde que o Newman é usado, não só nativamente, como também através de plataformas terceiras, como o Docker, e também para que ele funcione em conjunto de etapas de pipeline de CI/CD, ele tem, no caso o Postman Newman é gratuito, é open source, e também tem a modularidade muito gamificada, ou seja, a gente consegue fazer a instalação de muitos plugins, todos eles através do NPM, inclusive a instalação do Postman Newman é através do NPM, então a gente precisa ter o Node.js e, consequentemente, o NPM instalado. Através do NPM install menos de Postman Newman, aliás, Newman, somente Newman, vai funcionar em qualquer plataforma em que você tiver os pré-requisitos de Node.js e, consequentemente, NPM instalados. Para a gente verificar um pouquinho mais sobre o Newman, que o encontro de hoje, na verdade, ele é mais uma sequência do que a gente aprendeu no encontro passado através do Postman CLI. Aqui vai mudar mais ou menos só a identificação do comando binário, o qual a gente, ao invés de chamar o Postman CLI, a gente vai chamar o Newman. E a gente consegue executar requests e grupo de requests, ou seja, collection, tanto em ambiente local quanto em cloud, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Eu estou nesse caso no Windows 11, eu instalei já o Postman Newman, através do comando Newman, -h ou -help, a gente consegue, ou simplesmente Newman, a gente consegue identificar aí quais são os comandos e os parâmetros e argumentos, pelo menos os parâmetros disponíveis para a gente trabalhar com o Newman. Ok, para a gente trabalhar com o Newman, eu tenho a conta lá no Postman Web, no qual a gente, inclusive, no encontro passado, criou uma collection, ou seja, um grupo de requests chamados test.json placeholder, que usa a API online gratuita JSON placeholder, que trabalha com os verbos web HTTP REST, ou seja, get, put, post, delete, tá? Put, patch também, e dos quais a gente, aqui nesse caso a gente está só utilizando o verbo get para dar uma simplificada na sintaxe, mas a gente pode usar todos os outros verbos disponíveis da arquitetura HTTP Web REST.
aonde que eu acabei do encontro passado para esse, dando uma incrementada em algumas requests, como por exemplo, nos Posts Authorization, eu fui lá em Scripts e criei um teste de script, aqui é tudo em JavaScript, aonde que eu coloco, depois que a gente recebe a resposta, a gente faz uma verificação. Nesse caso aqui, se o status code da resposta é 200. Caso contrário, ele não vai passar nesse teste, quando a gente executar lá no Newman. Eu acabei colocando mais alguns testes nessa collection list users. Deixa eu só ocultar aqui o da resposta. Aqui eu coloquei vários, tá? A questão do expect time, que seria o tempo de espera, se ele é para passar de 500 milissegundos, o tipo de conteúdo, se ele é do tipo JSON, então a gente faz essa verificação através do GET, e também qual que é o corpo esperado, se ele possui um array com dados e quais são esses dados. Então, são alguns testes aqui envolvendo JavaScript que eu coloquei na seção de script post-response, que depois da resposta a gente pode colocar pré-request antes da gente fazer a requisição. Tá? A gente está usando API HTTP Web REST através de requisições para esse exemplo. Então a gente também tem outras requests aqui, e inclusive eu estou utilizando o ambiente com variáveis, e também na última delas eu coloquei mais um pequeno teste que é do status code 200, tá bom? A gente poderia executar de uma a uma, a gente poderia executar essa collection aqui diretamente através do Postman Web, mas suponhamos que a gente tenha um ambiente servidor onde que o nosso ambiente é somente CLI, ou seja, Command Line Interface, linha de comando. Isso aqui basicamente. Então a gente não tem acesso à web diretamente através da interface gráfica e a gente tem nesse caso o Newman instalado nesse nosso ambiente. Pois bem, aí a gente vai testar esse cenário de collection de requests, aonde que a gente vai primeiro exportar, tá? Pode ser ali no 2.1, ele vai gerar um arquivo chamado o nome que você quiser, tá? Eu vou colocar, por exemplo, 1.json, é um arquivo do tipo JSON, a gente inclusive consegue abrir e verificar aqui que tem um conteúdo de contexto de JSON, onde que a gente tem tudo isso aqui no formato de JSON, ou seja, todas as nossas requests com seus respectivos environments, se tiver environments, ambientes, tá? Variáveis de ambiente, variáveis globais, incluídas nessas requisições, quais são os verbos, quais são os parâmetros de corpo, de body, HTTP, todo o conteúdo do header HTTP REST que a gente vai fazer a requisição e para qual lugar a gente vai requisitar, ou seja, qual é o URL, qual é o verbo HTTP REST utilizado. Então, tudo isso a gente converteu para um único arquivo, onde que a gente consegue executar esse arquivo local através do Newman. Então, Newman run, o nome do arquivo, que no caso é 1.json. Esse "-r" aqui eu vou acabar não colocando porque é para relatórios, que já a gente vai ver. Então a gente faz essa verificação, ou seja, a gente fez a execução. Como a gente estava falando, em algumas requests existiam alguns testes. Tá? O primeiro era o teste do status code, ou seja, a gente recebeu de resposta o status code da categoria 200, ou seja, a nossa requisição chegou lá na URL, naquele DNS, consequentemente o IP e porta daquele servidor. O servidor recebeu essa requisição, ela estava correta de acordo com a sintaxe do HTTP Header Request, e ele retornou esse status code de 200 que ele teve como feedback dizendo para o requisitante, esse possível requisitante, que essa requisição ela chegou corretamente. Nas demais eu não tenho testes, porém teve a execução também, quantos milissegundos. Na terceira a gente colocou aqui alguns testes extras, onde o teste deles não passou. Então, a requisição, o tempo foi menor, o tempo de resposta foi menor que 500 milissegundos, ou seja, foi 38 milissegundos para ser enviado e retornado. O tipo de contexto, sim, o conteúdo é do tipo JSON, porém não tem corpo, então é uma GET. Se seria um post, provavelmente esse teste passaria. Tá? Mas é só a questão. E aqui a gente criou um teste para dar errado mesmo, porque o nosso
nosso código do nosso status code de resposta do servidor foi 404, ou seja, grupos da categoria de status code de response 400 é que não funcionou, ou seja, a URL de destino ela não é válida, não encontrou algum lugar que aceitasse essa requisição. Então, 404 not found é a popular código de resposta, status code web, da categoria HTTP que não encontrou a página, então no caso, o status code não é 200, não passou no teste. Legal, a gente conseguiu então fazer execuções de requests, consequentemente uma collection, um grupo de requests, onde que a gente inclusive tem testes que passaram e que falharam, que a gente tem um relatório aqui, nesse caso em CLI. Como eu te disse, a gente pode exportar isso num relatório específico, como a gente fez no encontro passado, e o comando acabou me autocompletando ali. Então a gente tem os detalhes dos testes que falharam, que a gente precisa dar uma atenção especial, a pessoa que monitora isso precisa dar uma atenção especial, ou o algoritmo que monitora isso, e a gente pode trabalhar um pouco mais em cima disso, que a gente vai ver daqui a pouco. Vou limpar aqui o terminal, e a gente também consegue executar essas mesmas requests, essa mesma collection, sem baixar um arquivo JSON na máquina hospedeira, na máquina de requisitante, tá? A gente consegue fazer isso simplesmente executando uma URL. Porém, a gente precisa vir aqui na request ou grupo de requests da collection que a gente quer, compartilhar, e aí a gente vai ter um link, tá? Ela precisa ser o link público. Eu posso colocar o via API ou algo do tipo, a gente não tem chave de acesso, a gente simplesmente vai pegar o ID dessa collection, que é até o acento de interrogação, Ctrl C, tá? Eu vou colar aqui só para a gente ter esse ID, sendo que a gente ativou o compartilhamento dessa request, tornou ela pública, Ctrl X, tá? Para selecionar esse ID, e a gente acopla ao comando, tá? Da URL do Postman collection /id, esse ID que você pode colar. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse link aqui. Ótimo. E aí a gente consegue executar no Newman Run, ao invés do arquivo JSON, Ctrl Shift V para colar a URL dessa nossa collection, e tudo será executado normalmente. Ao invés da gente usar em arquivo local, a gente está acessando diretamente via URL. Tá bom? Só que a gente precisa fazer uma adaptação na URL, porque senão a gente vai integrar essa URL a uma API do Postman que funciona mais para o encontro passado do Postman. Lá, e o Newman ele já usa a URL direta, aí o DNS do Postman, www.postman.com/collections, aí você cola o ID da collection e faz a sua URL personalizada. A questão aqui é que a gente já viu isso no encontro passado através do Postman Client, ou seja, o Newman ele é um antecessor ao Postman Client, ou seja, no Postman Client a gente tem as implementações que a gente já tinha no Newman, que a gente fez agora há pouco. O Newman, por sua vez, assim como o Postman Client, porém o Newman tem mais mercado, tem mais tempo de vida no mercado, ele vem sendo usado dessa forma, porém em ambiente intermediário e automatizado, como por exemplo, a gente pode integrar esse mesmo Newman ao package JSON, onde que a gente consegue informar, por exemplo, você tem um projeto como um Spring Boot, e no package JSON, que você tem todas as características do projeto, você consegue implementar o Newman lá, através dos objetos de script, você consegue colocar o test API e os seus comandos de Newman, e depois simplesmente executar no npm run test API, e você consegue executar através do package JSON no seu projeto, ao invés de ficar digitando o comando todo de Newman. Da mesma forma, você consegue implementar isso através do JavaScript, criando uma constante Newman, que é uma require do Newman, onde que a gente tem aqui o Newman.run. Dentro do Newman.run, a gente tem uma série de objetos, tá? A gente tem uma tupla de objetos aqui, que a gente tem a collection, então de que lugar a gente vai pegar essa request ou essa coleção de requests. Por exemplo, aqui está sendo de um arquivo JSON, pode ser de um arquivo online, como a gente fez agora há pouco. A gente pode ter relatórios, nesse caso serão CLI, e também a função de erro, que se não der certo, ele vai ter que informar o erro, caso contrário,
ele vai ter que colocar aqui o console log, nesse caso, para tudo executado corretamente. Então a gente consegue implementar através de linha de código e também através do package.json. A gente consegue fazer muita coisa. A gente vai fazer mais alguns testes, tá? Como, por exemplo, a gente consegue instalar, tá? Aqui a gente não vai conseguir executar direto a questão dos relatórios, tá? Você precisa instalar os relatórios. Diferente do Postman CLI, no Newman a gente precisa instalar os módulos extras aos quais a gente quer trabalhar. O relatório reporter é um deles. Então a gente instala npm install -g Newman reporter qual tipo de relatório, por exemplo, Newman report HTML para trabalhar com relatórios HTML. E aí sim, durante a requisição, você coloca lá flag "-r", seguido de que tipo de relatório que você quer. Por exemplo, HTML, a gente vai executar um Newman através da request, seja ela local, em cloud, enfim. E a gente executa a flag "-r". Também não tem... você pode executar o "-r" antes da URL ou local do arquivo que é de request. Enfim, não tem ordem, tá, de parâmetros. Só tem que seguir aí a sintaxe. E vou vir aqui na minha área de trabalho, foi criada uma pasta chamada Newman, e dentro dessa Newman pasta, nessa folder, a gente pode abrir com o Google Chrome um arquivo HTML, que é o report, que é o relatório que antes a gente tinha no modo CLI, agora a gente tem o modo de HTML que a gente consegue verificar aqui. Então a gente consegue clicar, como a gente viu no Postman CLI, é o mesmo cenário. Inclusive os cenários de erro, a gente tem todo um detalhamento dos erros, o que aconteceu, sobre a nossa request ou a nossa collection que a gente definiu no comando, tá? A gente também pode colocar o "-g" para informar variável, arquivos de variáveis, ou uma URL de um arquivo contendo lista de variáveis, onde que cada variável global, G é de global, tá? Onde que cada variável global ela será em linha, inline, contendo aí a variável, espaço, o valor dela. E também a gente consegue colocar a flag "-d" de data, que seria um data file, um arquivo de dados. E aí você especifica um arquivo como JSON, CSV, TXT, enfim, MD, que aí você consegue especificar vários dados, que sejam esses dados locais de collection, request, sejam locais ou em cloud, e você consegue executar através de um comando inúmeras requests e inúmeras collections, através de um único comando do Newman. Então imagine o seguinte, que você tenha um arquivo, tá, de 500 collections contendo inúmeras requests, cada uma dessas collections. Você vai ter aí 1.500 requests no total. E você quer executar tudo isso através de um único comando Newman. É onde que cada request dessas inúmeras collections, dessas 500 collections, tenham inúmeros testes específicos em JavaScript, como a gente fez agora há pouco, tá? Como é que a gente faz? A gente cria um arquivo, por exemplo, um CSV, um arquivo de planilha eletrônica, onde que a gente tenha... Esse arquivo ele tem que ter a seguinte sintaxe, tá? De cabeçalho. URL, na próxima célula, user ID, na próxima célula, o ID da requisição, e também, opcionalmente, o token da requisição, caso for necessário uma chave de acesso. Então a gente pode fazer isso em diversos formatos, JSON, CSV, TXT, aí a gente vai ter que seguir a especificação sintática de cada extensão de arquivo. Contendo esses 4 dados, a gente pode conter quantos registros a gente desejar. Então você consegue executar através de um único comando, nesse caso com o Postman Newman, por exemplo, né, hipoteticamente, esse nosso exemplo de 500 collections com inúmeras requests, digamos aí umas 1.500 requests no total, cada uma com seus respectivos testes específicos, através de um único comando Postman, tá? No caso, Postman CLI Newman. E é essa questão que eu quero atentar você, que é o objetivo da utilização. Digamos que você tenha um ambiente servidor, inclusive em Docker, tá? Que você tenha o desenvolvimento de um projeto web HTTP REST, por exemplo, um Django REST Framework, onde que você tem, por exemplo, no package JSON informado aí o Newman, que vai executar um comando
que possui um arquivo com todas essas collections, requests e testes. Através desse comando você executa tudo mesmo, todas as collections, suas respectivas requests e seus respectivos testes, e essa execução seja uma etapa da pipeline do deploy de um projeto numa cloud, por exemplo, AWS, tá? Então, é essa questão, você consegue utilizar os testes de requisições através de ambiente CLI, Command Line Interface, linha de comando, com o Newman, dentro de uma etapa de um projeto. Não precisa necessariamente fazer independente como nós fizemos hoje. Isso aqui geralmente faz parte de uma etapa de um projeto, aonde que a gente pode ter um ambiente em servidor, a gente pode ter um ambiente Docker, Cloud, um Docker em Cloud, e aí executar esse comando Newman, ou executar um comando que execute o comando Newman, tá? Um comando ou uma linha de código dentro de um projeto que vai executar o Newman, e consequentemente todas essas collections, requests e testes, inclusive nos fornecendo um relatório, como por exemplo em CLI, que a gente viu hoje no encontro, em HTML, que a gente também viu hoje, assim como em PDF, em MD, em TXT. Tá? E aí a gente consegue fazer a coleta das requests que deram os testes certos, as que deram os testes fail, que deram falha, e essas falhas, numa próxima etapa dessa pipeline de deploy desse projeto, caso tenha falha, o deploy se encerra por ali, a gente não vai publicar o projeto com falhas, então consegue-se analisar essas falhas, esses insights de falha, de testes, quanto deu certo, quanto deu errado. Uma pessoa, ou principalmente um algoritmo, consegue tratar esses erros ou receber esses erros de uma forma muito mais padronizada, automatizada e eficiente e eficaz também, tá bom? O Postman Newman, ele precisa ser utilizado dessa forma, ele vai trazer muita produtividade e para a questão de execução de collections em ambientes, seja em servidor e ambiente local, como a gente viu no encontro de hoje. Mais informações sobre isso você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.